Aleluia. Se você encontrou a palavra em Efésios no capítulo 5. Efésios no capítulo 5, nós vamos ver o primeiro versículo. E depois nós vamos continuar daí. Diz assim a palavra de Deus na carta que escreve Paulo aos Efésios: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu vou repetir: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Podeis assentar, meus irmãos. Eu quero fazer menção aqui da presença do pastor Flávio. Pastor Flávio, prazer ter você aqui, meu amigo. Que bom te ver, viu? Deus abençoe. Meus irmãos, essa palavra me pegou. Essa palavra me pegou. Como seres humanos limitados que somos, problemáticos, cheios de si, cheios dos nossos costumes, das nossas mazelas individuais, dos nossos orgulhos individuais. Essa palavra me pegou. A gente lê a Bíblia e parece que de vez em quando o Senhor nos pega com ela, não é? Eu acho que deveria ser mais frequente. Mas de vez em quando nós somos apanhados de surpresa pela palavra. Paulo escreve aos Efésios, e a carta aos Efésios é uma carta do coração. É uma carta que Paulo, o apóstolo, vem falando com a igreja de Éfeso do coração. Ele vem dizendo como ele queria, como ele esperava, como ele sentia no profundo do coração dele um desejo de que os irmãos entendessem aquilo que Jesus Cristo havia feito na cruz do Calvário e entendesse como era o caminhar cristão, o andar cristão. É aqui que Paulo vai tratar no capítulo de número 2 sobre o sentimento que houve em Cristo Jesus e que ele queria muito que a igreja tivesse o mesmo sentimento. É aqui que no capítulo 3 e mais no capítulo 4 em diante, ele começa a dizer como nós devemos ser cheios do Espírito. E ele dá uma lista de coisas que o Espírito Santo faz quando ele habita em nós. E quando ele chega no capítulo 5, depois de toda a sua prédica, depois de tudo aquilo que ele havia escrito, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus. E aí ele pegou a gente. Porque eu comecei a me perguntar desde sexta-feira como isso é possível. Como é possível que eu, um ser humano que sou, cheio das minhas debilidades, cheio dos meus pecados, cheio dos meus fracassos, ser imitador de Deus? E eu comecei a falar com Deus nos meus momentos a sós com Ele, no meu pensamento, nos momentos que eu fico sozinho. Ontem eu quis descansar um pouco, falei, vou assistir um filme. E quando eu me dei conta, eu tinha perdido metade do filme pensando nessa palavra. E eu fiquei pensando e questionando a Deus: é possível ser imitador de Deus? Deus, o Deus que diz para Abraão: ser perfeito e anda na minha presença. O Deus que diz
ao povo de Israel: sede santo, porque eu sou santo. É possível? Será que Deus não estaria exigindo demais de nós? E eu fui lendo a palavra e Deus foi falando comigo. Neste capítulo 5, quando Paulo escreve, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Uma das coisas e a principal coisa que você precisa saber de Deus é que Ele te ama acima de qualquer coisa, porque Ele disse que você é filho amado. Se Deus te ama tanto, se Deus tem tanto amor por você e por mim, como é que Ele expressou esse amor? Bom, Jesus disse isso lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira tão grande, que Ele deu o seu único filho. Jesus é a expressão do amor de Deus para conosco. Sabe por que Jesus é a expressão de Deus do amor de Deus para conosco? Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu pelo melhor de você. Ele não morreu por aquilo que você podia dar em troca, porque você não tinha nada e nós não tínhamos nada que pudéssemos dar em troca pela nossa salvação. Jesus morreu foi pelo seu pecado, pelo meu pecado, pela minha mazela, pelo meu lixo, por tudo aquilo que eu acumulo dentro de mim. Jesus morreu na cruz para que eu e você fôssemos salvos e perdoados. Jesus é a expressão do amor de Deus. Aí Paulo escreve no versículo 2: e andai em amor. Andai em amor. E eu fiquei pensando nisso. E eu ouvi recentemente um pastor fazendo uma menção desse versículo, e ele fez uma comparação rápida com o pai do filho pródigo. Nós conhecemos a palavra, eu não quero te ensinar nada, eu só quero te relembrar. O pai do filho pródigo é aquele pai amoroso que está lá em Lucas no capítulo 15, quando ele trata os filhos que trabalhavam com ele, que estavam com ele todos os dias, e um dos filhos dele parece que baixou um espírito de rebeldia e disse assim: sabe, pai, eu não quero mais morar com você. E ele falou assim: tá bom, mas não é só isso, eu quero a minha parte da herança, eu quero aquilo que me pertence. Eu não conheço a lei daquela época, mas a lei de hoje diz que a herança só vem para os filhos quando o pai morre. Se a gente fosse levar isso ao pé da letra hoje, o filho já estava enterrando o pai, não é? Mas você não significa mais nada para mim. Dê o que é meu, que eu vou viver a minha vida. E aí, o pai, diante daquela dor, porque, irmão, eu acho que uma grande parte de nós aqui somos pais. Se tem uma coisa que mexe com a gente é filho. Se tem uma coisa que mexe com a gente é filho. Você pode tomar tapa na cara, ser traído, ser humilhado, mas não mexa com o seu filho. As mães viram leoas e os pais viram machões na hora. Porque mexer com o filho mexe com a gente. Mexer com o nosso filho parece que... Agora, quando a traição, porque isso aqui foi um ato de traição, vem de um filho, parece que machuca muito mais. A dor é muito maior. Talvez aquele pai com aquela dor, e o amor, a expressão do amor é tão grande que ele fala assim: tá bom, filho, tá aqui a sua parte da herança. E talvez na nossa concepção, porque às vezes eu já vi gente, deixa eu te dizer mais direto assim, eu já vi gente bem próximo dizendo assim: o que? Seu filho fez isso? Rapaz, deixa isso aí para lá, deixa ele se arrebentar na vida sozinho, deixa acontecer. Mas às vezes a gente até fala alguma bobeira, né? Não, o filho vai ter que aprender na prática tal, mas depois seu coração fica assim, você cerca daqui, cerca dali, porque você não quer que o seu filho sofra. Esse pai, por mais que talvez a tentação de deixar o filho para lá, não é isso que a Bíblia diz, eu estou contextualizando.
Por mais que esse pai tenha tido o sentimento no coração de talvez falar assim, puxa, estou sendo traído pelo meu filho, mas ele não falou nada. Ele falou, tá bom filho, vai lá. E talvez ele simplesmente esquecesse o filho. Mas nesse caso aqui que Jesus contou, ele resolveu fazer diferente. Ele esperava o filho todo dia. E anos se passaram. Nós conhecemos a história. O filho foi para um país distante, gastou toda a sua herança, todo o seu dinheiro, com mulheres, com prazeres, com festas. Ele tinha muitos amigos. Jesus diz isso. E chega um momento que acaba todo o dinheiro. Aí aqueles amigos foram desaparecendo. Talvez o amigo mais próximo também sumiu, porque agora você já não é mais o que você era. E é bom que você entenda que você não é o que você tem, você é o que você é. Porque quando você tem muito, você vai ter muitos amigos. Mas quando você é chato como eu e não tem dinheiro, aí só os amigos sinceros ficam do lado. E aí esse moço perdeu tudo e alguém, um homem daquelas terras, ofereceu um emprego para ele. Olha, eu tenho um emprego aqui, não é lá muito bom. Você é imigrante, você sabe como que é, né? Você não vai arrumar emprego assim de chefe, mas você pode aqui cuidar dos porcos. Você pode trabalhar aqui na construção, você pode trabalhar aqui no landscaping, você pode limpar a casa, você vai limpar os porcos, vai. Eu vou te pôr aqui para cuidar dos porcos. Só que talvez ele ganhasse muito pouco, talvez ele comesse muito pouco, que a palavra diz que quando trazia-se a comida dos porcos, ele tinha desejo de comer a comida dos porcos. Tal era a situação daquele homem. E a Bíblia diz que aquele homem cai em si. Ele cai em si e diz assim: eu vou me levantar daqui. Eu vou voltar lá para a casa do meu pai. E eu vou falar um negócio para ele. Eu vou falar: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. O Senhor não precisa me reconhecer como filho, me reconheça somente como um dos seus funcionários, um dos seus empregados, porque eu sei que lá na casa do meu pai, todo empregado come bem, e eu estou comendo mal demais aqui. Eu estou passando fome aqui, mas lá na casa do meu pai, todo funcionário tem veste, todo funcionário tem calçado, todo funcionário come bem, todo mundo é bem tratado, eu vou para a casa do meu pai. E a Bíblia diz que à distância, aquele moço vinha sujo, rasgado, maltrapilho, e o pai de longe, do lado de fora da porta: eu acho que é ele. Eu acho que é meu filho. Eu acho que é ele. Ou o andar, não parece muito ele, está feio, está sujo, mas eu conheço aqueles passos. E a Bíblia diz que o moço nem havia chegado ainda. O pai corre e abraça ele. E quando o moço ia falar: pai, não precisa, ele disse assim: tem roupa aí, traz roupa para ele. Tem calçado aí, traz para ele. Coloca um anel no dedo dele, porque ele estava perdido e foi achado. Esse é o amor de Deus que nós precisamos imitar. Sabe, irmãos, eu lembro que eu falei isso uma vez aqui. Essa parábola, ela mexe muito comigo, porque aquele moço não veio no modelo que a igreja queria. Vamos fazer aqui um paralelo? Não era o modelo que eu e você esperava. Talvez os empregados ficaram assim: nossa, esse está mal cheiroso, tá... nem sei se é o filho mesmo, tá... parece que é. Mas olha aí, porque nem sempre quando o filho volta, ele volta do jeito que você espera. Ele não vai voltar limpinho, ele não vai voltar bonitinho, mas quando ele encontra o pai se encarrega de fazer o trabalho. Mas aí esse pai amoroso aqui não é só o pai que recebe o filho que vem de fora. Ele é o pai do filho da casa também. Porque o irmão mais velho se enciumou. Porque o pai disse assim: ó, veste ele, põe sandália nele, põe anel no dedo dele, dá um trato nele. E ó, sabe aquele novilho cevado lá, aquela vaca que está lá para ser... numa ocasião especial, mata e vamos fazer uma churrascada hoje, porque esse filho aqui, ele estava perdido,
E ele foi achado. Então vamos comer, vamos festejar. Daqui a pouco o filho mais velho vem da roça. Trabalhador, irmão. Trabalhador. Cara obediente. Um cara que seguia todas as regras da casa, todas as regras do trabalho. Vivia debaixo da mão do pai. Nunca pedia nada. Era o cara que era o orgulho do pai. O outro não. O outro era um largado. Foi para a vida. Torrou tudo. Vamos fazer festa para esse. O filho mais velho chega. E na entrada da casa ele fala assim: escuta, barulho que é esse aí? Rapaz, está tendo uma festa. Festa? Está tendo uma... Por quê? Porque o seu irmão mais novo voltou. Rapaz, você precisa ver como ele voltou. Não dava nem para reconhecer. Estava sujo, todo rasgado, todo machucado. Um cara estava... Nossa, parece que ele estava no chiqueiro. E seu pai abraçou ele aqui, rapaz. Mandou dar um banho nele, cuidou dele, vestiu ele. Ele está lá todo bonitão agora e a festa está rolando. Vamos lá. Não vou. Ou não? Não vou não. Que história que é essa? Aí alguém vai no pai. Seu filho mais velho chegou. E ele está meio bravo lá fora. E o pai vai lá falar com ele. Que foi, filho? Assim, pai, eu tenho te servido todos esses anos. E olha, eu tenho feito coisa, hein? Eu estou na igreja de domingo a domingo. Eu limpo o chão. Eu limpo as cadeiras. Eu lavo os banheiros. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou regente do coral. Eu sou no grupo das irmãs. Eu cuido das crianças. Eu prego, eu canto. Eu planto bananeira e faço. Deixa eu te ensinar uma coisa, meu filho. A questão não está no fazer. Tudo que eu tenho é seu. Está à sua disposição. Deixa eu chamar a sua atenção um pouquinho aqui. Às vezes nós estamos tão ocupados fazendo as coisas para Deus, que nós nos esquecemos e nos perdemos na verdadeira adoração e devoção a Deus. Os departamentos da igreja, as coisas que nós fazemos na igreja, elas não devem ser só para nos ocupar. E quem faz não deve achar que está salvo porque faz, porque a salvação é pela graça e não pelas obras. E a gente coloca isso nas costas dos espíritas, nas costas de quem faz, e nós vivemos uma vida de: eu acho que por eu estar na igreja eu estou salvo. Entenda que nós viemos aqui para adorar a Deus. Foi por isso que nós cantamos aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais é te conhecer. Nós precisamos prosseguir e conhecer a Deus. Seguir e prosseguir em conhecermos a Deus e a sua palavra. Jesus disse assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus habita naquele que tem comunhão com Deus. O poder de Deus está em você ser imitador de Deus. Olha aqui esse pai. Ele foi amor para o filho que voltou, mas ele foi amor para o filho que se rebelou também. Ele é amor para os de fora, mas ele é amor para os de dentro. Nós não podemos ser só de um lado, estar só de um lado. O amor de Deus tem que nos constranger de tal forma que nós amemos como Ele nos amou. Capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual que é o sentimento de Cristo Jesus? Olha, irmãos, Ele ele não tinha nenhum orgulho, por isso que Ele deixou a sua glória. Quantos de nós estamos morrendo no nosso orgulho? Ele perdoou porque ele foi maltratado aqui. Ele se humilhou como Deus e veio em forma de homem. Se humilhou como homem e morreu. Sofreu morte e morte de cruz por amor a mim e a você. E nos perdoou. Lá na cruz do Calvário, aos homens que o maltratavam, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Como que está o seu coração para perdoar? Como que está o meu coração para perdoar? Esse homem, ele é o filho, ele é o Deus ou o pai do perdão, mas ele é o pai da aceitação também. Ele é o pai que ensina. Esse é o amor de Deus. Mas no versículo 8, Paulo diz: andai como filhos da luz. Eu sei que eu não vou ter tempo de terminar essa pregação, mas eu sei que o tempo que nós temos é o tempo que Deus nos dá, e a palavra dele vai falar contigo. Andai como filhos da luz. Na verdade, Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. No mesmo versículo, no versículo 9, ele explica isso. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Paulo, ele conecta aqui filho da luz com fruto do Espírito. E eu não vou pregar aqui sobre fruto do Espírito, irmãos, lá em Gálatas 5, porque nós passaríamos aqui um bom tempo falando sobre o fruto do Espírito. Mas nós temos noção do que é o fruto do Espírito. Nós, pelo menos, deveríamos ter noção do que é o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, já falamos aqui, é gozo. Sabe o que é gozo? É uma alegria acima da alegria. É você ter alegria no seu coração a despeito das circunstâncias. E é fácil falar isso, irmãos. Mas é quem consegue, ou pelo menos quem tenta adorar a Deus em tempos difíceis. Sabe por quê? Porque quem é pego pelas circunstâncias somos nós. Deus não é pego pelas circunstâncias. Deus não é pego por aquilo que acontece ao redor de nós. Deus, ele é Deus acima de todas as coisas. É paz que excede todo entendimento, é longanimidade. O que é longanimidade, pastor? É mais do que paciência. É você saber esperar em Deus a despeito de qualquer coisa. É benignidade, é mais do que bondade. É bondade, é fé para crer naquilo que você não vê. É fé para acreditar que Deus está no controle, ainda que você não esteja vendo a solução. É mansidão. Irmãos, isso nós precisamos demais. Eu preciso demais. Confesso aos irmãos. Nós precisamos de mansidão. Eu lembro de Moisés. Moisés, ele se irritou, matou um egípcio, aconteceu, Deus tratou com ele no deserto, trouxe ele de volta para o Egito. E a Bíblia diz que não houve homem mais manso do que Moisés sobre a face da terra. Então tem jeito para você, tem jeito para mim. Busque pelo fruto do Espírito. Temperança. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de destemperança. Temperança é equilíbrio. Nós estamos vivendo um tempo de desequilíbrio. Eu não estou falando do mundo, não, eu estou falando da igreja. As pessoas pegando lados, mas isso não é novo, né? Lá em Coríntios já teve isso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. E aí fica aquela briguinha de quem vai ser, de quem não vai ser, de quem vai ser o pastor, de quem vai assumir, de quem não vai assumir. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nós precisamos de temperança, nós precisamos de equilíbrio. Paulo disse assim: olha, um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor Deus dos céus. Nós todos precisamos aprender isso. Por quê? Porque nós precisamos aprovar aquilo que é agradável ao Senhor.
Eu vou terminar aqui para você. O que é agradável ao Senhor? O que é agradável ao Senhor? Eu vou te dizer que é agradável ao Senhor. Romanos 12. Para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Sabe o que é agradável ao Senhor? Não é o que você faz, perdão. Não é o que você faz, é quem você é. O que é agradável ao Senhor é o seu culto. É o seu corpo como sacrifício vivo. Sacrifício vivo porque nós não apresentamos sacrifício morto a Deus. Nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo. Santo porque nós somos imitadores de Deus e Ele é santo. Eu quero só fazer 2 detalhezinhos aqui para você. Deus diz: sede santo porque eu sou santo. E para Abraão ele diz: ser perfeito. O que é perfeição? E a gente fica nessa história de eu vou alcançar a perfeição só no céu. Mas Deus mandou Abraão ser perfeito e falou para que nós fôssemos santos. Santos nós somos em Jesus. Santificação é um processo que dura até Jesus voltar, seja na vinda dele ou na minha morte, ou na sua. Mas perfeição, Deus conta, e isso não é heresia, qualquer hora eu vou ensinar biblicamente isso. Perfeição Deus conta, primeiro pela justificação que nós temos em Jesus. Deus nos aperfeiçoou e Ele nos vê como perfeitos pelo sangue de Jesus através da justificação. Segundo, perfeição para mim e para você é naquilo que nós já sabemos. Alguém me perguntou um dia assim: pastor, o que eu tenho que fazer então para ser um crente santo, um crente? Eu tenho que fazer, orar no monte, fazer vigília, fazer jejum, fazer isso. Eu falei: começa pela Bíblia, já vai ser um grande passo. O que nós já sabemos da Bíblia? O que você já sabe da Bíblia? Se você sabe que furtar, que mentir, que roubar, que adulterar, que prostituir e outras mais é pecado, e você fizer, você não está sendo perfeito. Diante de Deus, não. Se você sabe que você precisa buscar e não está buscando, você não está sendo perfeito. Porque o apóstolo Paulo diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. E ele nos conclama: não nos cansemos, portanto, de fazer o bem. Ser perfeito diante de Deus é você aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, como Ele se entregou por si, e por ti, e por mim. Ele se entregou por você, e Ele nos chama a Ele, Ele nos atrai a Ele. Pastor, mas qual é a religião certa? Não é religião. Paulo disse assim: olha, eu não vim aqui pregando para vocês com palavras de sabedoria humana. Eu vim aqui com espírito e demonstração de poder. Paulo nos ensina que não adianta a gente seguir uma determinada filosofia, porque a Bíblia nunca foi filosofia. Paulo nos ensina que é a palavra de Deus, e é somente a Bíblia nos ensina, não só o apóstolo Paulo, mas a palavra nos ensina que é pela palavra que nós somos limpos. Jesus disse isso. Em João 15, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Paulo vai dizer aos romanos sobre a renovação da nossa mente pela palavra. É pela palavra, é aceitar a Jesus, é se entregar a Ele, é deixar Ele tomar toda a sua vida por completo. E aí você será perfeito e santo diante de Deus. Porque
quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Tem uma igreja, e eu não vou aqui criticar, mas o slogan dela é "Pare de sofrer". E eu não vou entrar nos detalhes do que eles falam para você fazer para parar de sofrer. Mas eu vou dizer para você hoje: quer parar de sofrer? Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. Pastor, mas aqui na igreja todo mundo já disse que aceitou e passa por sofrimento, sim. Mas a Bíblia também diz que é só mais um poucochinho de tempo. E aquele que há de vir virá e não tardará. Sabe, você pode sofrer sozinho, mas você pode sofrer com uma companhia que nunca te abandona. Ele disse, hoje eu li aqui, ele disse: eu não te deixarei e nem te desampararei. O salmista chega a dizer que se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. Saiba que nas mãos de Deus você não está sozinho e nem perdido. Ele é Deus e Ele cuida de você. Feche os seus olhos, por favor. Pai, eu quero te agradecer nessa manhã, nesse início de tarde, porque o Senhor nos conclama a sermos imitadores de Deus, seus imitadores. E nós temos um problema sério com os nossos pecados, as nossas limitações. Nós não conseguimos ser imitadores do Senhor se não for por Jesus. Senhor, nos ensina a andar em seus caminhos. Nos ensine a trilhar os seus caminhos, os seus passos. Nos ensine a andar em amor. Nos ensine a andar com sabedoria. Nos ensine, Senhor, a andarmos como luz. Nos ensine, Senhor. Eu sei que o Teu Espírito Santo já tem comunicado a Tua palavra. Eu sei, ó Deus, que a Tua palavra é que nos ensina. Então, ó Deus, nos dê mais disciplina. Nos dê mais amor pela Tua palavra. Nos dê mais amor pelas coisas do céu. Oh, meu Deus, nós queremos buscar e servir a Ti. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor tem nos dito em Colossenses: buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo, que a palavra de Deus habite abundantemente em vossos corações. Sim, ó Deus, nós precisamos é da Tua palavra em nós. Senhor, eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor venha e nos ensine a Tua palavra. Nos ensine, nos revele a Tua palavra a cada dia. Senta conosco, fala conosco, conversa com o Teu povo quando o Teu povo conversar contigo, ó Deus. Porque o Senhor disse que quando nós Te buscarmos de todo o coração, nós Te encontraremos. Ó Senhor, ensina-nos os Teus caminhos. Ensina-nos os Teus caminhos, ó Deus. E se algum coração, em algum lugar que está ouvindo essa mensagem ao vivo, tiver, ó Deus, o desejo de Te conhecer, o desejo de se entregar a Ti, ó Deus, se revele a essa pessoa. No nome de Jesus, ó Deus, no nome de Jesus, visita-nos. Visita a Tua igreja, Senhor, trazendo bálsamo que ela precisa. Visita-nos individualmente, ó Deus, trazendo, meu Deus, as respostas para as nossas indagações. Ainda que sejam aquelas que nós não queremos ouvir, mas visita-nos, ó Deus, para a Tua glória. Senhor, no nome de Jesus, fica conosco. Dê-nos uma tarde abençoada e leva-nos em paz. Estende as Tuas mãos para curar e para salvar. No nome de Jesus, eu oro agradecido. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe você.